Graças e paz, queridos. Quero falar da minha alegria de estar aqui, né? Hoje nós tivemos a alegria de participar da escola dominical e confesso a vocês que fiquei emocionado de ver a quantidade de irmãos aqui na escola dominical, né? Eu quero agradecer já de antemão a recepção ao pastor Eliezer por confiar o seu púlpito aqui nesse lugar, mas eu falo aos irmãos, continue vindo para a escola dominical. Entendam o que eu vou falar. Culto de crente, irmãos, é na escola dominical. É aqui que a gente aprende. É aqui que a gente somos alimentados, sabe? Cada vez mais e sentimos vontade de buscar mais da presença de Deus. Eu estou muito feliz de participar aqui desse culto de missões, esse culto especial de missões, porque missões está no coração de Deus, né? E quando o pastor Eliezer falou logo no início, né, que fizemos aquela meditação inicial, eu estava analisando quanto é importante a intercessão da igreja aos missionários. Entendam, missionário, eu digo assim, que tem que ser uma pessoa especial. Você conhece aí no mundo, tem aquele cara que nasceu para correr. Ele é um corredor, ele consegue correr quilômetros e quilômetros, correr maratonas. Tem uns que é salto, né? E cada um tem a sua especialidade. Eu acho que o missionário que vai para o campo, todos nós somos missionários, mas o missionário que vai para o campo tem que ser uma pessoa diferente. Antes de mais nada, tem que ser uma pessoa apaixonada. E quando começamos a falar sobre intercessão da igreja, amados, Deus me trouxe à memória, há cerca de 2 anos atrás, eu estava ali na cidade de Aracruz, no Espírito Santo, estavam falando a pastores, e Deus estava fazendo uma obra maravilhosa, e no momento de intervalo eu estava no hotel, e de repente, irmãos, veio assim uma ansiedade, sabe, aquela crise de ansiedade braba, e com o coração começou a disparar. Eu falei, é hoje que eu estou partindo, né? A gente pensa logo no pior. E não tinha ninguém, eu estava sozinho lá no hotel, e eu falei assim, hoje eu morro, hoje não tem jeito. E eu comecei a sentir mal, uma sudorese intensa, e eu estava daquele jeito, comecei a orar ao Senhor, e quando eu estou orando assim, de repente meu telefone acendeu a luzinha assim do telefone. Normalmente ele não acende, que eu tiro tudo que é notificação, mas dessa vez ele acendeu, e me deu aquela curiosidade, eu fui ver. Era o pastor Roberto Monteiro, lá de Curitiba, e olha que eu não tenho nem tanta intimidade com ele, não tenho assim, a gente fala assim, muito pouco, e ele estava com um áudio grande, e eu apertei o áudio e ele estava falando, Senhor Deus, toma o pastor Paulo Azevedo nas tuas mãos, não deixe que nada impede essa obra, olha que ele está fazendo grande coisa, olha, eu comecei a chorar, falei, Deus, tu viu o que eu estava passando, tu enviou teu servo para orar por mim, no WhatsApp. Está entendendo, gente? E quando o pastor estava aqui orando pelos missionários, eu estava lembrando, gente, quando você estiver em casa e Deus colocar no seu coração, passa um WhatsApp lá para o obreiro, passa lá para o missionário, que talvez ele está passando uma dificuldade tremenda e a tua oração vai chegar no momento certo. Aconteceu comigo. Sabe, aconteceu comigo. Então, querido, vamos estar sempre em intercessão, porque a vida de missionário é muito difícil. O pastor falou aqui que nós estamos sempre na estrada, estamos sempre viajando. Quem quiser eu passo o cargo, porque não é fácil não, gente, tu ficar sempre longe da família. Mas quando a gente chega em cada igreja e a gente vê o sorriso do pastor, o sorriso da alegria, o sorriso da igreja, o sorriso dos irmãos. Nós visitamos uma igreja no noroeste do Espírito Santo, que o pastor disse que ele tem 42 anos de batista independente. Nunca tinha ido ninguém lá visitar ele. E ele recebeu a gente, ele muito humilde, o pastor analfabeto, gente, sabe? Mas com uma sabedoria tremenda, numa cidadezinha lá no interior, uma cidadezinha pequenininha, mas ele recebeu a gente assim com uma alegria tão grande. E a gente não fez nada, a gente só chegou lá e orou junto com ele. Toda semana ele me manda recado, pastor, olha, Deus usou vocês para vir aqui. Eu estava muito desanimado. A nossa igreja está melhorando, a nossa igreja está fazendo obra, a nossa igreja está... Sabe, aí você vê assim, recompensa. É um cansaço que vale a pena. Eu quero passar um videozinho para vocês, que foi escrito pelo diretor da Jocum. O que é o missionário? Deus fez o missionário. Ele está em inglês,
tá? E a legenda é pequena, eu vou tentar, assim, falar com vocês rapidamente, para vocês tentar entender. In the beginning, God created man in his own image. He walked with man in the cool of Eden, but sin interrupted that union. So God created the missionary. God said, I need someone willing to say no to the status quo, no to the dream of wealth, leave their families to fly to a distant land, and learn a language they have never heard, ride in cramped buses on backs of camels, someone who would sleep anywhere, eat anything, bear the heat, and fight the freeze with a smile on their face, just to take the gospel to a people not their own. So God created the missionary. God said, because the harvest is plentiful, I need someone ready to sow the seed, to plow the ground, water the seed, and reap the harvest which is ripe. Someone to go and train, to multiply the crops, and to answer the call and pay the price. So God created the missionary. God said, I need someone who is a radical servant of all, taking the lowliest job, washing the feet of the poor, caring for the sick, and cleaning their wounds. I need someone to visit the prisoner, care for the widow and the orphan, to sit in the dust with a child and tell them that they are loved. So God made a missionary. God said he needed someone who would believe that blind eyes could see and lame feet could walk and that the dead could live again. Someone who would pray long hours and intercede through the night with wordless groans of petition so that one soul might be saved. God said, I need someone honest and brave, full of grace, mercy, and compassion, free from fear and passivity, walking in true identity, someone burning with love and girded with truth, someone who radiantly reflects God's glory. So God made a missionary. God said, I need someone who would say yes before they were asked, someone who would go to distant islands, barren deserts, inner cities, closed nations, next-door neighbors, and prestigious universities to reach the unreached. Who would hike any mountain and endure any obstacle? Because how will they believe in him of whom they have never heard? How will they hear unless someone preaches? And how will they preach unless they are sent? So God made the missionary. Deus está buscando, antes de mais nada, gente, Deus está procurando pessoas que falam, eis-me aqui, envie-me a mim. Quando a gente, falávamos hoje na escola dominical, quando a gente fala, eis-me aqui, envia-me a mim, não significa necessariamente que você vai para a Ásia, você vai para a Europa, você vai para os Estados Unidos, você vai para a América do Sul, seja lá qual for. Hoje nós estamos vendo uma situação que estamos precisando de um missionário dentro da nossa casa. Os nossos vizinhos estão precisando ouvir falar de Jesus. E mais do que ouvir falar de Jesus, eles estão querendo ler Jesus na sua vida. Então, todos nós somos missionários. Recentemente, nós passamos lá no encontro, até esse vídeo,
nós fomos até a Amazônia e visitamos 3 trabalhos missionários que mexeram muito no nosso coração. Mexeu bastante. E um desses trabalhos, até o doutor Cândido, que é membro aqui da igreja, ele está aí? Cândido está aí por aí? Não, né? Não. O doutor Cândido foi até num desses trabalhos conosco. E realmente nos chamou bastante atenção e viu que é o seguinte, tem muita gente por aí dando muito do seu. E nós, quando enviamos, damos a nossa oferta aqui, que nós enviamos alguém, essas pessoas estão fazendo a obra de Deus com sinceridade. Amém? Vamos lá, querido. Consegue? Estava meio dando mau testemunho. Vamos ver se vai conseguir passar. Depois desse café da manhã, chegou um pastor e nos procurou, dizendo que estava afastado da CIB há 8 anos, mais ou menos, queria retornar à nossa convenção. Eu pedi a documentação, estatuto, essas coisas todas, ele tinha tudo, apresentou, falou a forma. Eu falei que eu precisava viajar e visitar a igreja dele. Me perguntei onde é que era, ele falou, comunidade de Filadélfia, e eu perguntei como chegava lá, ele disse que só de moto, e lá não entra, ou então a pé, que é um lugar muito difícil. E eu confesso aos irmãos o meu pecado, que eu cheguei a falar com ele assim, quantos membros você tem nessa igreja? Uns 20 membros. Ele falou, não, eu tenho 300 membros lá, no meio da tribo ticuna. E nós marcamos e fomos lá. Quando chegar lá, para nossa surpresa, fomos muito bem recebidos, muito bem recebidos. Os irmãos cantando em ticuna, eu e minha esposa entendendo tudo, né? A gente entende muito de ticuna. E assistimos aquilo lá, depois pregamos, eles entendem português. No final, irmãos, eles viraram para nós e falaram, pastor, preparamos algo especial para o Senhor. Nós preparamos um açaí da terra mesmo para o Senhor. E tal, aí nós olhamos um para o outro assim e fomos para o local era só para eu e ela. E o açaí estava lá com uma farinha, irmãos, mais ou menos, cada grão de farinha dessa grossura, assim, mais ou menos. E a gente muito preocupado, comer aquele negócio, mas comemos. E daqui a pouco veio os irmãos índios, vieram tudo para frente, ficaram assim na nossa frente. E eu perguntei ao pastor, por que eles estão aqui? Eles vão comer também? Ele falou, não, é que aqui todo visitante que vem, a gente fica esperando até ele acabar de comer e não sai ninguém até eles irem embora. Quer dizer, não deu nem para me dizer que eu não comeria, que eu tive que comer o bendito açaí. E a moto que eles me arranjaram, irmãos, era uma moto abençoada. A moto só pegava com imposição de mãos, sabe? Tinha que empurrar ela para ela pegar. Mas foi bênção. Vocês vão ver um pedacinho. Vai lá, querido. Essa é a igreja. Eu esperava uma moto, né? Eu gostaria de saudar. Outra parte não quis sua esposa. Aí, para de novo. Agora vamos falar de Atalaia do Norte. Atalaia do Norte é um lugar que é pertinho, irmãos. Tá? Eu moro no Rio de Janeiro, como foi falado. Peguei um avião do Rio de Janeiro até São Paulo até Manaus. Dormimos em Manaus. No outro dia pegamos um outro voo, tá? Um voo grande, né? Voo pequenininho, não, voo grande. 1h40 até Tabatinga. Em Tabatinga você pega um barco até Benjamin Constant. Em Benjamin Constant, até Benjamin Constant o pastor já foi.
Aí depois de Benjamin Constant, você pega mais 1h10 de moto dentro da selva para chegar em Atalaia do Norte. Quando nós chegamos lá em Atalaia do Norte, fomos muito bem recebidos pelo pastor Rosimar, é um pastor que está fazendo uma obra maravilhosa lá. E esse pastor nos contou como é aquela história ali e tal, e nos convidou para a gente conhecer um trabalho que ele estava abrindo numa comunidade chamada São Rafael, que fica 3 horas de barco até lá. Quando fala 3 horas de barco, você pensa que é um barco, né? Mas era uma voadeira, um negócio apertado. Detalhe, eu não sei nadar, não tinha colete, não tinha colete de salva-vida, e a gente teve que andar aquele negócio todo. E vocês vão ver também, vou adiantar bastante para não ocupar muito tempo. Há cerca de 2 anos atrás, houve um assassinato lá na Amazônia que teve repercussão mundial, que foi a morte de um indigenista mais um repórter inglês. E foi lá nessa região que houve esse assassinato. E quando, numa comunidade ribeirinha, o pessoal, a família faz a casa assim, um do lado do outro, na beira do rio, né? Então, todos ali. E o rapaz que matou era de uma família dessa comunidade de São Rafael, e a família decidiu, então, destruir a casa dele, já que ele estava preso, não queria que tudo passasse. Lá está a casa do assassino. O pastor conversou com ele, conseguiu comprar a casa dele, e aonde era a casa do assassino, hoje é uma igreja batista independente, que vocês vão estar vendo ali, fruto do nosso trabalho missionário. Ok? Pode soltar, querido. Deu um mau testemunho ali. Tá vendo? Fui parar e agora ele não quer mais. Mas se não passar o filme, eu já contei para vocês. Eu sou terrível, né? Eu sempre conto o final do filme, ninguém gosta de ouvir o final do filme. Foi por isso que ele parou. Mas o que a gente... Vai vendo aí, irmão, se consegue. Se conseguiu, eu paro de falar. O que me chama bastante atenção, que esse pastor Rosimar, ele tem feito um trabalho assim que tem nos surpreendido realmente pelo despreendimento. Hoje eu estava fazendo as contas, atualmente ele tem 40 anos, tá? Ele tem 40 anos, mas está se dedicando lá há mais de 20 anos naquela região. E cada 6 meses ele abre uma igreja nova numa nova comunidade, tentando fazer a obra de Deus. E tem ganho muitas almas no meio daquele povo lá. Só que você chega numa igrejinha lá, a igreja no Ribeirinho, a igreja chega lá, a igreja tem 10 membros, 15 membros. Alguém vai falar assim, tanto trabalho para tanta gente, mas só que a comunidade, irmãos, tem 30 pessoas, tá? Então vocês vão... Pode soltar, querido. Vai botar... Quiser adiantar um pouquinho mais. A comunidade é mais da metade da comunidade que ele ganha para Jesus. E Deus tem feito obras tremendas. Vamos ver se sai. Isso. Esse é o pastor Rosimar. O que eu posso levar também, gente? Me dá esse saco, o outro saco. Garrafa de café também. Pode deixar ela esquentando, não? Irmão, boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Sou o pastor Rosimar, da Igreja Batista Independente de Atalaia do Norte. Nós estamos aqui no rio Itacoaí. Nós gastamos mais ou menos aí 3 horas num motor 40 para chegar aqui.
na comunidade de São Gabriel. Recentemente houve um crime aqui do Dom Felipe e o Bruno, e a gente comprou uma casa do rapaz e nós fizemos uma igreja, e a comunidade, graças a Deus, está recebendo bênção, a palavra de Deus está chegando no coração de cada um deles. Nós louvamos a Deus com esse novo trabalho, pelas vidas que estão sendo alcançadas. Aqui no Rio acima, nós temos outra comunidade chamada Comunidade Rafael. Daqui a pouco nós estaremos indo lá também. E ali nós também queremos implantar um trabalho. E graças a Deus, o Senhor tem nos dado força, sabedoria para a gente levar a palavra do Senhor. É muito distante de Atalaia, essas comunidades. De um motor de força a gente gasta 3 horas. E um motor que a gente anda aqui em canoa, que nós chamamos canoas grandes, nós gastamos cerca de quase 6 horas para chegar aqui, 6, 7 horas de barco. Mas aqui estamos, graças a Deus, o pastor Paulo Azevedo está conosco hoje, vendo e visitando esse trabalho. Então, que vocês orem pelas nossas vidas, continuem orando pela nossa família, para que esse trabalho não possa parar, mas que ele possa dar continuidade no pessoal dos ribeirinhos que necessitam da palavra. Então, que Deus abençoe a vida de vocês, toda a nossa convenção possa focar aí alma, vidas, que nós estamos aqui também clamando e orando e alcançando aqueles que necessitam da palavra de Deus. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. A Caraíba vai para aí. Aí a igreja respondeu, Tu palabra dice que aunque pase por el fuego no me quemaré, y si paso por las aguas no me ahogaré, aunque haya oscuridad con fe camino. Só até aí, querido. Obrigado. Tem mais coisas, depois eu vou deixar esse vídeo com o pastor Eliezer, se ele achar por bem, depois ele passa com vocês com mais calma. Irmãos, o que eu vejo é o seguinte: por onde a gente anda, a gente vê homens e mulheres comprometidos com a obra, que deixaram tudo o que eles tinham para fazer a obra de Deus, né? E casos de doença que as pessoas largaram tudo e estão fazendo, como é o caso da pastora Rosani, que vocês conhecem, é o caso da esposa do pastor Rosimar e muitas outras coisas que Deus tem feito isso. Por causa disso, por causa de envolvimento como essa igreja aqui em Cascavel, hoje nós temos 21 países, estamos presentes, a CIB está presente em 21 países, com 62 missionários no campo só transculturais. Em parceria com a CIB, hoje nós temos 15 missionários nacionais, fora os missionários que são mantidos pelas regionais e pelas igrejas locais. Estamos até catalogando esses irmãos, porque cada dia mais nós temos visto que a igreja tem se despertado para o trabalho missionário. E Deus vai fazer obras grandes. Quando nós nos colocamos à disposição do Senhor, é hora de nós trabalharmos. Precisamos muito de oração. Precisamos muito de oração. Precisamos da sua contribuição. E precisamos de pessoas que digam: eis-me aqui, eu vou. Pode me enviar que eu vou. Amém? Quero ler com vocês, queridos, João 4, verso 35. Uma palavra que Deus colocou no meu coração, que me chama bastante atenção a esse respeito. João 4, 35, a palavra do Senhor diz assim:
vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita. Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Agora vamos ler Mateus 9, 37. Mateus 9, 37. Que barulho gostoso, né? Sinal que o pessoal está buscando. Amém? Diz assim: então disse aos seus discípulos, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Amém? Pode tomar assento. Queridos, se vocês analisarem bem, aqui, todo mundo aqui é adulto e tem visto isso. Nós temos vivido uma época em que ser cristão tem sido muito deturpado. Infelizmente, nós até conversávamos hoje na hora do almoço a esse respeito. Nós temos visto ser vendido na comunidade um evangelho sem sacrifício, um evangelho sem cruz. E quando nós vemos a palavra do Senhor, nós podemos ver que é o seguinte: é impossível alcançar a salvação se não for através de Cristo Jesus, se não for através da cruz de Cristo. A cruz é necessária. A palavra do Senhor disse que se alguém quiser vir após mim, Jesus falando, que negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga. A nossa cruz, ela está presente em várias áreas, se você puder analisar. Está naqueles vícios que nós tínhamos, abandonamos. Estava naquele modo de agir, aquele modo que não agradava a Deus, e nós largamos tudo aquilo ali e passamos a viver uma vida na presença de Deus. E Deus está procurando cada dia mais. Se nós continuássemos a ler esse texto no livro de Mateus, ele fala que da trajetória que Jesus estava tendo, Jesus estava fazendo muitos milagres. Jesus estava curando cegos, curando coxos, Jesus estava expulsando demônios, ele estava fazendo coisas maravilhosas. Mas em dado momento, a Bíblia diz que ele parou e teve misericórdia daquele povo, porque aquele povo estava vivendo como ovelhas sem pastor. Eu não entendo muito de gado, mas a gente lendo, a gente vê que a ovelha animal, ela tem um defeito, ela é muito dócil. Quando vem o predador, ela não se defende sozinha, ela não consegue comer sozinha, ela não consegue beber água sozinha, ela precisa de indicação para todas as coisas. E se o pastor não estiver perto, ela vai acabar caindo no precipício e ela vai vir a morrer. E Jesus compara aquele povo do jeito que estava vivendo como ovelhas sem pastor. Atualmente nós temos vivido muitas experiências negativas quando a gente começa a olhar e ver que o buscar a Deus passou a ser uma coisa secundária na vida de muitas pessoas. Quando a gente fala secundária, é no sentido que a gente tem que fazer tanta coisa, a gente ocupa o nosso tempo com tanta coisa e o buscar a Deus às vezes fica de lado. Aí a gente vai mais uma vez, Jesus falando, busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando nós priorizamos a obra de Deus, todas as nossas necessidades são supridas, como já foi falado hoje aqui no culto, como já foi falado hoje aqui na escola dominical. Quando nós colocamos a prioridade na obra do Senhor, todas as coisas têm que acontecer. Eu sou super a favor que todos nós temos que estudar. E temos mesmo que estudar. Temos que levar a sério. Lá do encontro a gente estava falando, né, do pastor Paulo Mendes, que aos 88 anos está fazendo um doutorado. Sabe, eu sempre que possível estou fazendo um curso, eu não consigo ficar parado. Nós temos que estudar sempre, sempre temos que buscar, temos que procurar melhor, temos que trabalhar, cuidar da nossa família, temos que cuidar da nossa casa, temos que melhorar a nossa profissão. Mas, queridos, diante de tudo isso que nós temos que fazer, Deus tem que estar na frente de tudo, porque essa é a nossa missão.
Deus tem nos colocado como missionários, e como missionários, a prioridade tem que ser a obra de Deus. Nós vivemos essa função. A nossa função é buscar o Senhor em todo lugar. E quando ele fala, busca primeiro o meu reino e a minha justiça, ele está falando que é o seguinte, temos que priorizar para ver realmente os milagres acontecer na nossa vida. Como nós queremos que Deus opere na nossa família, como nós queremos que opere no nosso trabalho, opere na nossa vida financeira, opere em todas as áreas da nossa vida. Qual é o macete, pastor? Deve ter um macete. Nós estamos vendo a época dos macetes, né? Qual é o macete para isso acontecer? A Bíblia dá o recado. Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Quando fazemos isso, todas as coisas vão ser acrescentadas. Estamos vivendo um tempo, querido, que nossos filhos estão sendo levados a acreditar que a ideologia de gênero é a melhor coisa que pode acontecer na vida deles. Hoje você não consegue ver uma série, não consegue ver um filme, não consegue ver uma propaganda que não tente incutir isso na ideia das pessoas. Foi falado muito a respeito da inteligência artificial, e nós estamos vendo que a inteligência artificial está reescrevendo a Bíblia para tirar aqueles textos que são politicamente incorretos. Porque nós temos que viver uma situação. Só que, amados, quando a gente vê Apocalipse 22, 18 e 19, está escrito assim, ó, declara a todos os que ouvem a palavra da profecia desse livro. Se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas nesse livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro da profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. Existe uma palavra falando para que tomemos cuidado com essas decisões que o mundo está tomando. Se nós analisarmos, irmãos, e ver o livro de Abacuque capítulo 1, se você ler o livro de Abacuque, tirar o livro de Abacuque daqui e dar para uma pessoa ler, ela vai falar assim, é o que está acontecendo no mundo hoje. É o que está acontecendo no Brasil. Exatamente tudo aquilo que está escrito em Abacuque, nós estamos vendo acontecer nos nossos dias. E você vê que o profeta está falando daquela época. Mas quando a gente começa a ver, a gente vê o autor falando dessa maneira, a gente começa a estudar e a gente começa a pensar. E eu, quando eu estava analisando essa palavra, eu senti forte da presença de Deus. E Deus falando assim, fala para a minha igreja que eu tenho pressa. Sabe? Deus está com pressa que nós tomemos uma posição, que a gente tome uma posição aonde eu quero chegar, como eu vou chegar e como está a minha salvação. Quando nós começamos a tomar essa decisão, a gente vai ver que as coisas vão mudar. Estamos tomando conta da nossa vida. Legal, temos que tomar conta da nossa vida. Mas o mundo está perecendo sem salvação. Quantas pessoas nesse momento estão precisando ouvir falar de Jesus? Sabe? E se você analisar, irmãos, por que nós somos salvos? Por que nós estamos vivos? E por que você está aqui nesse mundo? Para Deus seria muito mais fácil, queridos, ele chegar e você aceitou Jesus como Salvador, ele te levar para o céu. Não precisava a igreja aqui, era só aceitar Jesus e ir para o céu. Por que ele nos mantém aqui? Porque nós temos uma missão, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quando a gente vê também no profeta Ageu, o profeta Ageu ele foi usado para aquele povo que vinha voltando do cativeiro, e ele fala uma palavra que chama bem a atenção, e eu queria que você transportasse essa palavra para o dia de hoje. Está lá no livro de Ageu, no capítulo 1, verso 2 até o 6, a palavra diz assim, assim diz o Senhor dos Exércitos, esse povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casa de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos, veja onde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada.
Na nossa caminhada, a gente vê falando assim, ai, por mais que eu vou à igreja, está sempre tudo dando errado. Aonde está a sua prioridade? Sabe, não estamos falando agora aqui nem construção do templo, embora vocês estão construindo um templo maravilhoso. Eu estou falando aqui muito mais que é o seguinte, por que não tem dado tão certo como nós gostaríamos que desse certo? Porque a gente tem que ver onde está a nossa prioridade. Não estou aqui acusando ninguém, então estou falando do Paulo aqui. Às vezes, a gente esquece para que nós fomos chamados. E nós servimos a um Deus que quando a gente serve Ele com sinceridade, quando a gente serve Ele com prioridade, Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Ele vai cuidar da sua família, Ele vai cuidar do seu emprego, Ele vai cuidar da sua escola, Ele vai cuidar de todos os momentos. Ele vai ter um carinho especial por cada um de nós. Hoje nós falávamos de manhã na escola dominical sobre a questão de uma prioridade que nós, crentes em Jesus Cristo, temos que ter. Todo crente tem que olhar para uma pessoa incrédula com segunda intenção. Você tem que olhar para ele e esperar uma oportunidade que Deus vai te dar para tu levar a palavra para ele. Às vezes você olha assim e fala assim, essa pessoa não vai aceitar, essa pessoa não vai querer me ouvir. Mas você conhece ela por dentro? Por que você não se arrisca? Fale de Jesus Cristo em tempo e fora de tempo, porque as pessoas estão sedentas por pessoas que falem de Cristo e que vivam Cristo. Sabe, as pessoas estão querendo pessoas que ela olha e fala assim, aquela irmã é diferente, aquele irmão é diferente, eu quero ser um crente igual a ele. Por isso Deus nos chamou para uma vida diferente. Deus nos cuida nos mínimos detalhes, porque Ele sabe que é um tempo que está acabando, o Maranata de Jesus cada vez está mais perto, e Ele precisa que alguém fale isso para esse mundo que está perecendo. Nós precisamos voltar a ser a geração Noé. Noé pregava o evangelho, muitos não ouviam, mas ele não desistiu, ele pregou durante 100 anos, na tentativa de salvar aquelas pessoas. Ainda que as pessoas não aceitem, o sangue delas não vai na sua mão, porque você levou e falou desse evangelho para todas as pessoas. Temos que ser assim diferente. Estamos chegando a um tempo, irmãos, que está cada vez mais difícil pregar o evangelho. Uma irmã da nossa igreja foi chamada para fazer um trabalho lá na África, num certo país, um trabalho missionário, e não pôde ir. Saiu uma revolução lá que estavam matando todas as pessoas que se diziam crentes. Quem se dizia crente morreria na mesma hora. E alguém pode falar, mas isso daí não pode acontecer, porque isso daí é uma intolerância religiosa. Essa palavra está muito bonita ultimamente. Mas, querido, estamos vivendo um tempo que é o seguinte, a gente não pode mais andar com a Bíblia, ainda podemos aqui. Mas você vê que uma repartição pública não pode ter mais Bíblia. Você vê que é o seguinte, as escolas não podem mais ter Bíblia. Nos presídios estão querendo acabar com a Bíblia também no presídio. O que está acontecendo? É um livro como outro qualquer. Pode falar que é um livro qualquer, querido, mas ele incomoda. Sabe o que é? Porque ele é a palavra de Deus, ele é a verdade. E ele é a única que é capaz de mudar a vida de uma pessoa, que ao ler essa palavra, aceita Jesus como seu Salvador e tem a sua vida mudada. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Cada dia mais a gente vê essa situação acontecendo. Agora, quando a gente começa a buscar ao Senhor, enquanto se pode achar, a gente começa a falar a palavra de Deus, em tempo e fora de tempo. Deus te consagra missionário. E você começa a fazer esse trabalho. Almas começam a se converter. A igreja começa a crescer. Estamos vivendo, tem algumas igrejas, tem aquele tempo, né? Somos uma família para pertencer. Que legal. É bom pertencer a uma família. Mas toda família saudável cresce. E como é que ela cresce? Através da reprodução. Como é que a família cristã vai crescer? Quando nós começamos a gerar outras pessoas. Começamos a ganhar almas para o reino do Senhor. O pastor estava me falando aqui, estamos fazendo um templo para 450 pessoas. Ai, como eu gostaria de ver ele com o cabelo mais branco ainda, quando ele fizer 450 pessoas e descobrir que ele precisa de 600 lugares. Não para a gente engrandecer o nosso pastor, não se trata disso. Mas para a gente ver, estamos ganhando alma para Jesus.
E ele está falando, não, a gente vai fazer o templo lá, de repente vai ter que emendar tudo. Mas como isso pode acontecer? Quando nós nos colocamos para fazer aquilo que fomos chamados. Vocês são missionários na cidade de Cascavel. Como Deus precisa de cada um de nós. Não adianta a gente andar por esse Brasil todo, falar a palavra de Deus, visitar pessoas, se cada um de nós não fizer a nossa parte. Pela misericórdia do Senhor, nós ainda estamos conseguindo, estamos trabalhando para abrir um trabalho próximo aonde eu moro, né? Quando eu vou uma vez por mês em casa, a gente está fazendo um trabalho lá. E tem obreiros que estão trabalhando lá e nós estamos trabalhando ao longe, através do WhatsApp, através de mensagem, convidando irmãos, e Deus está trazendo cada dia mais novas pessoas. Queridos, por que todos nós não podemos fazer isso? É o momento de que Deus está clamando por um povo que queira ser a diferença nessa terra tão difícil. Temos que nos preocupar. A obra do Senhor tem que crescer, porque a hora que Ele chegar, nós não sabemos a hora, pode até terminar hoje, mas a hora que o nosso Jesus voltar, nós vamos estar prontos que fizemos a nossa parte. Vamos ganhar o máximo de almas que nós podemos para Jesus Cristo. Eu quero lembrar a vocês que a palavra do Senhor diz que nós somos templos do Senhor. E nós pertencemos a um grupo de motociclistas cujo nome é Erguendo o Templo. E eu descobri que é um nome muito evangelístico, que as pessoas falam assim, por que Erguendo o Templo? Vocês são construtores de alguma coisa? Somos. Porque a Bíblia diz que todos nós somos templos do Espírito Santo. Só que existem muitos templos aí que Satanás conseguiu derrubar. E o que nós fazemos? Vamos atrás desses templos para tentar reerguê-los. Então nós somos erguedores de templos. A igreja do Senhor tem que ser um erguedor de templos. Templos que Satanás conseguiu derrubar. Mas nós, quando falamos a palavra da verdade, um ministério de reconciliação, conseguimos levantar essas pessoas, e essas pessoas voltam a caminhar com Cristo e vão ganhar muito mais almas para o reino do Senhor. Essa minha palavra hoje, irmãos, espero que seja de um incentivo para cada um de nós. Ao estudar essa palavra, o Senhor falou profundamente no meu coração, porque o que eu faço é pouco, eu preciso trabalhar mais para o meu Senhor. Cada um de nós aqui precisamos dar, e quando nós precisamos trabalhar, não tem questão de idade. Os jovens têm a força e o vigor, os mais velhos têm experiência. E quando a Bíblia diz que os velhos teriam sonhos, eu fico imaginando que não é aquele negócio de dormir, né? Não é aquele negócio que nós vamos dormir e sonhar. Nós temos que ter alvo para alcançar. É legal a gente levantar essa bandeira desse valor que vai ser levantado na campanha de missões. E vai alcançar em nome de Jesus, eu não tenho dúvida nenhuma. Mas por que a gente também não levanta? Esse ano eu preciso ganhar uma alma para Jesus. Faltam só 6 meses. Uma alma para Jesus, vou trazer aqui e não vou sossegar enquanto ela não se batizar. Você já imaginou como seria maravilhoso? Se essa igreja tem 300 membros, nós alcançaríamos os 600.
você chapéu com pessoa. Não, no bar, na canoa. O que eu posso levar? O que eu posso levar também, gente? Me dá esse saco, o outro saco. Garrafa de café também. Vai deixar ela esquentando, não? Alguma coisa aqui, pô. Irmão, boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Sou o pastor Rosimar, da Igreja Batista Independente de Atalaia do Norte. Nós estamos aqui no rio Itacoaí. Nós gastamos mais ou menos aí 3 horas num motor 40 para chegar aqui na comunidade de São Gabriel. Recentemente houve um crime aqui do Dom Felipe e o Bruno, e a gente comprou uma casa do rapaz e nós fizemos uma igreja, e a comunidade, graças a Deus, está recebendo bênção, a palavra de Deus está chegando no coração de cada um deles. Nós louvamos a Deus com esse novo trabalho, pelas vidas que estão sendo alcançadas. Aqui no rio acima, nós temos outra comunidade chamada Comunidade Rafael. Daqui a pouco nós estaremos indo lá também. E ali nós também queremos implantar um trabalho. E graças a Deus, o Senhor tem nos dado força e sabedoria para a gente levar a palavra do Senhor. É muito distante de Atalaia, essas comunidades. De um motor de força a gente gasta 3 horas. E um motor que a gente anda aqui em canoa, que nós chamamos canoas grandes, nós gastamos cerca de quase 6 horas para chegar aqui, 6, 7 horas de barco. Mas aqui estamos, graças a Deus, o pastor Paulo Azevedo está conosco hoje, vendo e visitando esse trabalho. Então, que vocês orem pelas nossas vidas, continuem orando pela nossa família, para que esse trabalho não possa parar, mas que ele possa dar continuidade no pessoal dos ribeirinhos que necessitam da palavra. Então, que Deus abençoe a vida de vocês, toda a nossa convenção possa focar aí alma, vidas. Nós estamos aqui também clamando e orando e alcançando aqueles que necessitam da palavra de Deus. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Macaraíba vai pra aí.
Se você foi tocado por essa mensagem, não deixe de curtir esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e assim você pode ter acesso a mais mensagens como essa para edificar a sua vida. E se você deseja fazer parte da nossa igreja e ter mais acesso às nossas informações e novidades, é só você baixar o nosso aplicativo no seu celular. Baixe gratuitamente. É só você abrir a loja virtual no seu celular e digitar IBI Cascavel. Ali você baixa o nosso aplicativo e tem mais acesso às nossas novidades e faz parte dessa família também. Deus te abençoe e um grande abraço.